Bom dia, irmãos. É, nós entramos na exposição da carta de Romanos, e eu quero dizer já que, na verdade, a vez passada nós fizemos a introdução, e hoje nós vamos continuar na introdução ainda. Talvez vai ter várias mensagens só de introdução. Se Jesus não voltar até lá, talvez eu consiga entrar no livro em si, na exposição de Romanos, né? Tô ciscando pra lá e pra cá, mas uma hora a gente entra. Não se preocupa não. É, o Evangelho é uma mensagem. Por exemplo, o Evangelho ele produz um tipo de vida, mas essa vida não é o Evangelho. Quando você vive, nós não vivemos o Evangelho, nós vivemos a sombra do Evangelho. A vida que o Evangelho produz não é o Evangelho. Logo, se você não pregar o Evangelho, a sua vida como cristão glorifica a Deus. Mas só o seu testemunho ele não vai converter ninguém. Muito pelo contrário. No Salmo 19 diz assim, não precisa abrir não, é rapidinho. Ó, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essa é a revelação geral. O seu testemunho também é uma revelação geral. Porque o seu testemunho, se uma pessoa for tentar te imitar, ele não vai ser salvo. Porque o seu testemunho, na verdade, ele é uma forma de anunciar a condenação, na verdade. Porque se a pessoa te imitar, a forma como você vive, você é crente, então, com base em você, a pessoa começa a ir na igreja e ela tem, com base em você, o evangelho. Então ela começa a imitar você. Só que isso não é evangelho. Se você é a única Bíblia que as pessoas vão ler, as pessoas vão perecer no final. Porque o evangelho é uma mensagem. Então, se você não pregar a mensagem, só o testemunho não vai salvar ninguém. Então, o evangelho é uma mensagem, é uma notícia, é uma boa nova. Você não vive uma notícia. Você não vive o evangelho, você vive a sombra do evangelho. Mudou lá, que aqui demora para mudar. Esse é o Francisco de Assis. Essa foto aqui, tem um monte de lenda a respeito de Francisco de Assis, né? Que ele, nessa foto aqui, ele diz que ele tinha um lobo lá apavorando uma cidade e tal, e ele chegou lá, foi conversar com o lobo e converteu o lobo. É umas histórias meio assim. É lenda, na verdade, a respeito de Francisco de Assis, né? E por que eu coloquei ele aqui? Porque Francisco de Assis tem uma frase dele que diz o seguinte: pregue o evangelho. Se possível, use palavras. Quando eu vi a primeira vez isso, eu lembro também de outro testemunho que eu vi dele também, que dizia assim, que ele saiu na vila lá perto de onde eles estavam lá, do mosteiro, ele saiu numa vila para pregar o evangelho, ele levou junto um recruta, né, tipo um monge novato, né? E esse novato foi junto com ele para pregar o evangelho. Então eles ficaram o dia inteiro andando pela cidade, andaram na feira, tal, e aí chegou no fim eles voltaram para o mosteiro. E no caminho, o monge falou assim: mas a gente não vai pregar o evangelho? Ele falou assim: nós já pregamos. As pessoas nos viram. Prega o evangelho, se possível, use palavras. Quando eu vi a primeira vez isso, eu achei legal. Só que isso não é o evangelho. Você pregar o evangelho sem usar palavras, assim, ó, prega o evangelho, se possível, use palavras. É a mesma coisa que você dizer para alguém: alimente seu filho, se possível, use comida. É a mesma coisa. Se você não pregar o evangelho, o seu testemunho, na verdade, ele só é juízo para as outras pessoas. Não é condenação, é juízo para as outras pessoas. Logo, o evangelho é uma mensagem. Entrou aqui. Esse não é o Vitor, hein? Mas eu gostei daquela frase que tem em cima lá. Isso não é um adeus, é um até logo. Agora, a pergunta que eu faço para você é: você está pronto para morrer agora? Olha, eu não estou perguntando se você está pronto para morrer no futuro. Eu casei agora, vou ter filho, que nem o Felipe e a Sueli, a gente vai ter filho ainda, né? Não vou pensar na morte agora. Eu tenho minha vida para viver ainda, tenho meu filho, ainda vou casar, entendeu? Como assim morte? Eu vou casar. Morte é para quem está no fim da vida, né? Mas como diz a frase de um título de um filme: todos nós estamos a um passo da eternidade. Agora a pergunta é: você está pronto para morrer agora?
nesse instante? Se a sua resposta, tá aqui, se a sua resposta é sim, você tem que falar por quê. Você está pronto para morrer agora? Por quê? Aí você pode dizer assim, eu estou pronto para morrer agora porque eu sou fiel a Deus, eu venho na igreja, eu faço oração, eu jejuo 3 vezes na semana, eu dou o meu dízimo, eu não falto nos cultos, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Se essa é a sua base para dizer que eu estou pronto para a morte, para morrer, você não entendeu o Evangelho. Porque você está tentando viver o Evangelho com base no que você faz. O Evangelho não é com base no que você faz, é com base em que outro fez. Todos nós vivemos a luz do Evangelho. Logo, você não é o Evangelho. Você não vive o Evangelho. O Evangelho é uma notícia, né? Agora, mas por que não saiu? Eu fiz errado lá. Ai, cara. Ah, tá. I'm sorry, né? Salmo 23, o versículo 4, é isso? Abre lá. Com base em que você pode dizer, eu estou pronto para morrer agora? Não é com base naquilo que você faz, naquilo que você vive. Diz assim, o Salmo 23, o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. O Salmo 23, o versículo vai dizer o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia. Ele... Então, logo, você está pronto por quê? Porque Ele que nos deu a salvação. A nossa salvação está firmada nele. E em Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer o quê? Eu estou pronto para morrer por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a mensagem. O Evangelho é essa a mensagem. Se você não pregar essa mensagem, não há conversão. As pessoas podem imitar você. Eu me lembro de uma vez que uma menina chegou na igreja lá, era parente de alguém lá, ela chegou lá na frente e disse que o pessoal disse que ela queria se converter. Por quê? Porque ela viu a sua família tal, e ela achou legal e ela queria se converter por causa disso. Ela se converteu com base no testemunho das pessoas. Ela não viu o Evangelho. Ela não se converteu porque ela viu que ela era pecadora, que ela estava perdida e que ela desesperadamente precisava de Cristo. Mas porque ela viu o que as pessoas estavam vivendo e achou bacana aquilo, achou legal aquilo. E acho que talvez, não sei, mas acho que ela já nem na igreja está indo mais. Agora voltando, recapitulando então. O livro de Atos, que nós vimos lá, é a transição, certo? Do Velho para o Novo Testamento, da Velha para a Nova Aliança. Não entrou tudo aqui. Nós já vimos essa parte aqui, né? Agora, só explicando aqui. Acho que demora isso aqui. Mas não apareceu nada ali. Então, voltando agora, essa questão do ministério apostólico, né? Que nós vimos lá. Vamos entender um pouco isso aqui. As profecias do Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, eles profetizaram até João. Então, em João, todos os profetas do Velho Testamento cessou em João. João, o apóstolo, João Batista, né? Estou falando, né? João apóstolo, não. João Batista. Todos profetizaram até João Batista. Então, todo o ministério profético até João Batista encerrou. João foi o último profeta do Velho Testamento. E João, ele não profetizou, ele anunciou tudo aquilo que eles falaram que ia acontecer, de Jesus e tal. João anunciou que aquilo aconteceu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João encerra, o ministério profético encerrou em João. Aquele que profetizava até de Jesus, cessou em João, acabou. No Novo Testamento, no Novo Pacto, nós temos os apóstolos e os profetas. Agora, é diferente os apóstolos e profetas do Novo Testamento com o do Velho Testamento, porque no Velho Testamento eles anunciavam a vinda do Cristo. E qual é o ministério dos apóstolos e profetas do Novo Testamento?
é lançar o fundamento da igreja. Essa é a diferença. Do Velho Testamento anunciavam a vinda do Cristo, e do Novo Testamento eles estão lançando o fundamento da igreja. Por isso que é uma loucura ter apóstolo e profeta hoje. Por quê? Porque você vai estar dizendo que os fundamentos não foram completos ainda. Então, apóstolo e profeta hoje, você está dizendo, o fundamento não acabou ainda. Mas o fato é que quando o apóstolo João morreu, encerrou o ministério também, profético e apostólico do Novo Testamento encerrou também. Não tem mais profeta esquece isso, não tem mais profeta nem apóstolo mais. Tudo que nós precisamos é da palavra de Deus. O cano já foi fechado, então a revelação de Deus foi fechada. Ok? Até aqui dá para entender. Está dando certinho aqui. O evangelho é uma notícia e desse ministério já foi abolido já, porque nós já estamos, a igreja já é uma real. Nós estamos aqui na igreja, certo? Olha o que Paulo diz aqui, 1 Coríntios 3, 10 a 1. Lembra? Ele está lançando o fundamento. O que ele diz lá? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, veja cada um como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, esse é o papel do apóstolo e do profeta do Novo Testamento. O fundamento foi colocado? Foi, então encerrou. Não tem mais apóstolo, não tem mais profeta. Nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que nos ilumina aquilo que já foi revelado por Deus. Então, é uma tolice, na verdade, você crer que existe profeta, que existe milagre. O milagre é uma possibilidade na sua vida hoje. Deus pode curar ou não pode curar, Deus pode fazer um milagre, não pode não fazer. Isso depende da vontade de Deus, ok? Agora vamos... Nossa, cara, eu estou apertando isso aqui, não vai estar indo direto. Mas voltando lá, ó. Então, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Está ficando claro até aqui? Nós somos edificados sobre o fundamento. Então, a igreja hoje ela é edificada. Então, o fundamento já foi colocado. Se a profeta e a apóstolo e profeta hoje, isso significa que alguma coisa pode ser colocada ainda. E se alguma coisa for colocada, você já se desviou de Cristo. Você já abandonou o evangelho, você não está no evangelho mais. Porque o evangelho é essa notícia. Ok? Vou ficar uma vez só aqui, senão vai voar aqui. Então, lembra da pergunta, você está pronto para morrer? Hoje? Você está pronto para morrer com o quê? Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Agora, presta atenção. O texto não diz. O que o texto diz? Se você está em Cristo. Se você está no Evangelho. Dizer que você está no Evangelho é a mesma coisa que dizer que você está em Cristo. Então, significa o quê? Que o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho, ele reflete a obra de Cristo. Então, você dizer que está no Evangelho é a mesma coisa que você dizer que está em Cristo. Logo, se você colocar alguma coisa no Evangelho, você se desligou de Cristo. E se você desligou de Cristo, você vai perecer nos seus pecados. No livro de Efésios, você vai encontrar citações do tipo, em Cristo. Está repleto no livro de Efésios, em Cristo. Fiéis em Cristo. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Toda a bênção em Cristo. Nossa adoção é por meio de Cristo. Como igreja somos corpo de Cristo. Deus nos deu vida e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Somos novas criaturas em Cristo. Em Cristo, pelo sangue de Cristo, somos unidos a Ele em sua morte e ressurreição. Ele é a nossa paz, Ele destruiu a inimizade e nos reconciliou com Deus. Agora, o que não quer dizer, o que o texto não está dizendo? O texto está dizendo que é em Cristo. O que o texto não está dizendo? O texto não está dizendo se alguém faz isso ou se ele faz alguma coisa, se ele deixa de fazer ou se ele não deixa de fazer. O texto não está dizendo isso.
se você é cristão, se você não é cristão, não. Se você faz oração, se você lê a Bíblia, se você é fiel, se você dá o seu dízimo. O texto não está falando isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso não depende de você, isso aqui. É se você está em Cristo. Logo, o evangelho tem que ser pregado para que a pessoa possa ser convertida por Deus no evangelho, não naquilo que você faz, naquilo que você deixa de fazer. Nossa, era para ter clicado ontem, mas tudo bem. Então, nós vimos a transição lá. O livro de Atos já foi feita a transição, ok? Então, nós sabemos que tem os apóstolos, os profetas, e tudo já se encerrou. Agora, a questão da aliança. Por que você tem que entender a aliança? Porque se você não entender a aliança, você não vai entender a linha teológica que nós seguimos. Eu vou explicar já isso aí. Então, nós temos a aliança abraâmica e temos a aliança mosaica, ok? Então, o cara tá lendo lá que eu não consigo ler aqui. Qual que era o propósito da aliança mosaica? A aliança da lei. O propósito principal da lei, o que era? Era mostrar para o povo qual a situação do povo, qual a situação que eles estavam lá. Então a lei, ela revela o caráter de Deus e revela quem você é, aonde você está. Então o evangelho não é com base na lei, é com base na graça de Deus. A lei, simplesmente, ela mostra quem você é. Agora, essa aliança mosaica aqui, a aliança mosaica, ela se encerrou em Cristo. Quando se diz que encerrou em Cristo, não significa que Jesus aboliu a lei, simplesmente. Significa que ele cumpriu. A lei mosaica se encerra em Cristo porque ele cumpriu a lei e as exigências da lei. Jesus disse assim, em Mateus 5,17 diz assim, não penseis que eu vim revogar a lei, anular a lei, e os profetas, eu não vim revogar, mas vim para cumprir. No 5:20 ele vai dizer, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a muitas dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Jesus, ele não aboliu, ele veio cumprir, ele cumpriu a lei, não só cumpriu a lei no sentido de cumprir todo o propósito da lei, mas ele cumpriu também a exigência da lei. Quem pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Quem desobedeceu a lei, vai morrer. Então Jesus, ele cumpriu, na sua vida, ele cumpriu a lei, ele não pecou, ele cumpriu a lei, e depois o que ele fez? Ele cumpriu a exigência da lei, que é a punição da lei. Então em Cristo ele cumpriu a lei e cumpriu a punição da lei. Então em Cristo, a aliança mosaica se encerrou. Se encerrou porque ele cumpriu. Agora, a aliança mosaica, ela é baseada em bênção e maldição. Se você cumprir a lei, você é bendito. Se você não cumprir, você é maldito. Então Cristo, ele se tornou maldito por nós, por quê? Porque ele não cumpriu a lei? Não, porque nós não cumprimos. Porque ninguém cumpriu a lei. Esse é o ponto. Agora, essa é a aliança mosaica. Agora, a aliança abraâmica. A aliança abraâmica, ela é unilateral. O que significa isso? A aliança bilateral, o que significa? Que é duas partes. As duas partes têm que cumprir, cada uma tem que cumprir o seu propósito. A bilateral, só uma. A unilateral é só um cumprir, só depende de um. A bilateral depende de dois. Se você cumprir, você é abençoado. Se você não cumprir, você é amaldiçoado. A unilateral só depende de um. Essa aliança unilateral, Deus fez com Abraão. Abre lá no texto lá, de 15, 9 a 12. E é tudo isso para entrar no livro de Romanos, tá? Desculpa aí. Hã? Vou fazer essa introdução, depois você faz a...
A gente chega no capítulo 9, né? Você pode ler para nós, Vitor? 9 a 12. 15, 9 a 12. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. O Senhor disse-lhe: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence. Acho que tá bom aí. Acho que eu leio 17. 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, 17 e 18. o fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos... Aí ele vai dizer as terras quais são. Ok? Agora só resumindo, né? Deus fez a aliança. Como que a aliança ia ser selada? Pegou vários animais, cortou o animal no meio, colocou um do lado do outro assim. E como que era o esquema da aliança lá? Para fazer a aliança, para selar a aliança, as duas pessoas têm que passar no meio desses dois animais. As duas pessoas têm que passar no meio desses dois animais. Os animais estavam partidos no meio ali, as duas pessoas têm que passar no meio dele. Qual que era a consequência? Se um dos dois lados não cumprir a aliança que fez, vai acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com os animais. Se você não cumprir a aliança, você vai ser despedaçado como esses animais. O fato é que só Deus passou. A coluna de fogo passou pelo meio dos animais, só Deus passou no meio. Moisés não passou, Abraão não passou. Isso significa o quê? Que Deus assumiu a posição dos dois lados. É unilateral por quê? Porque Deus, ele assumiu a aliança dos dois lados. Deus vai cumprir a aliança dos dois lados. O que implica isso? Se Abraão falhar, o que significa? Se Abraão e a sua posteridade falhar com a aliança, Deus se comprometeu dos dois lados. Quem não cumprir a aliança vai ser despedaçado como os animais. Se Abraão e a sua descendência não cumprir a promessa, o que vai acontecer com Deus? Quem não cumprir a promessa vai ser despedaçado como os animais. Se Abraão e a sua descendência não cumprir a promessa, que vai acontecer com Deus? Ele é unilateral, só ele se comprometeu na aliança. Pode falar o que vai acontecer com os animais, o que vai acontecer com Deus. Deus vai ser despedaçado como os animais. Se Abraão falhar, Deus se comprometeu. Agora, Deus cumpriu isso? A aliança que ele fez com Abraão, Abraão não cumpriu. Nem a descendência de Abraão cumpriu. Não cumpriu, nem a abraâmica não cumpriu. O que aconteceu então? O que Deus vai ter que fazer? Deus vai ter que ser despedaçado. Isso lembra alguma coisa para você? Te lembra alguma coisa? Ou não? Lembra ou não? O que lembra? Exatamente. Na cruz de Cristo, Deus cumpriu a aliança. A aliança que ele fez com Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Deus se comprometeu a abençoar Abraão e a sua descendência e todas as nações da terra. Se falhou, Deus vai ter que cumprir a aliança. O que Deus fez em Cristo? Por isso que em Gálatas capítulo 4 vai dizer o quê? Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar quem? Os que estavam sob a lei. Esse é o evangelho. Por que a gente tem que entender isso aqui? Porque a nova aliança, a aliança abraâmica, ela encerrou com a nova aliança. Só que a nova aliança, ela é continuação dessa aliança aqui. A aliança abraâmica, ela continua ainda. Porque Deus está comprometido com a aliança. Então, você está no evangelho, significa que você está na aliança. Você não está em uma aliança com Deus, você está na aliança de Deus. Você não está aliançado com Deus, você está na aliança de Deus. Isso significa o quê? Que tudo depende de Deus. Você consegue perceber que a doutrina que a gente segue está baseada nisso? Percebe ou não?
É, ou seja, a salvação está em Deus. Agora, a questão que entra agora aqui, sabe o que é? É justamente isso. Arminianismo e calvinismo. Há duas possibilidades de fazer teologia. Partindo de Deus para o homem, ou do homem para Deus. Então essas duas posições são distintas e são conhecidas como calvinismo e arminianismo. A doutrina ela é partindo de Deus para o homem e a outra do homem para Deus. A do homem para Deus significa que depende do homem. A outra depende de Deus. Não depende de quem faz nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Não depende de quem faz, mas de Deus usar da sua misericórdia. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por que nós podemos fazer isso? Porque o versículo não termina aí. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, aquela aliança que Deus fez com Abraão, ela continua, você percebe? Deus, depende de Deus. A salvação depende de Deus. Deus tem uma aliança. Se você é cristão de verdade, de fato, por que você pode ter certeza que você pode morrer agora? Porque você está na aliança de Deus. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo, Ele pagou o preço. Aquilo que você fez, Cristo pagou o preço no seu lugar. Você está entendendo a mensagem do Evangelho qual é? Está percebendo? Então, o Evangelho é uma mensagem, é uma notícia. É essa notícia. Depois a gente vai entrar no livro de Romanos e a gente vai ver o desenrolar dessa mensagem, né? Quais as implicações dela. Agora, lembra disso aqui? Esse aqui é os 5 pontos do calvinismo que foi lá no Cânon de Dort, né? Qual que era o problema lá? É que os remonstrantes, os arminianos, eles entraram com uma petição lá, querendo mudar justamente essa ordem da salvação. Mudar a ordem da salvação. Então, quando a gente diz aqui depravação total, na verdade não significa que o homem é tão depravado quanto pode ser. Eu assisti um filme essa semana, é uma bobagem e tal, mas tem uma cena do filme que é interessante lá, porque o cara lança um chip, sabe, no celular e tal, e ele, a intenção dele é matar todo mundo, sabe? Matar um monte de gente, eliminar o pessoal do mundo, né? Então tem um chip no celular, ele distribui de graça para todo mundo, no mundo inteiro, e quando ele acionar uma coisa lá, aquele celular ele dá um sinal e todo mundo fica louco e começa um se matar o outro, sabe? Tipo assim, é uma loucura assim, né? E eu tava assistindo isso e falei, puxa vida, a depravação total é isso. O que restringe o ser humano? É a graça de Deus. O que acontece se Deus tirar a sua graça restringidora do mundo, do ser humano? O que acontece? Vai acontecer a mesma coisa que aquele cara queria fazer lá. É como se tivesse acionado o chip lá e todo mundo fica louco e não quer matar o outro. Porque a depravação total leva a isso, na verdade. Todo mundo é um Hitler em potencial, um Stalin em potencial. Todo mundo é um demônio em potencial. Se não for a graça restringidora de Deus, todo mundo é depravado o quanto pode ser. Isso não acontece por quê? Por causa da graça restringidora de Deus. A eleição incondicional. Não depende das condições que encontra o ser humano. Depende do quê? Da eleição, de Deus eleger. Depende do mover de Deus. Agora, a expiação limitada. Na verdade é uma sequência, dá para entender que é uma sequência, né? É limitada, a expiação é limitada por quê? Por quê? Por causa da eleição. Porque é para aqueles que Deus elegeu. Aqueles que Deus firmou nessa aliança. E então, a sequência lógica qual que é? A graça irresistível. Graça irresistível por quê? Porque Deus força você? Não. Porque como o quadro de cima é revelado para você, a situação que você está, você não resiste por quê? Porque você não vai resistir uma coisa que é óbvia dessa, entendeu?
Porque a graça é irresistível nesse ponto aí, porque Deus abre os seus olhos para você enxergar a sua situação. Por isso que ela é irresistível. E, obviamente, a perseverança dos santos também, que não depende de você, depende de Deus. A perseverança dos santos não depende de você ser santo. A perseverança depende do Espírito Santo produzir a santificação em você. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazer, pois, todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Vou pular essa parte aqui. Então, aquela questão da ordem da salvação, né? A ordem dos salutos é a ordem da salvação. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção nesse ponto aqui. Essa é a ordem da salvação. Vocês não vão conseguir ler, né? Mas sabe aqueles contratos que é bem pequenininho assim? Os caras entendem. Essa brincadeira aqui é muita coisa. Eu vou ler. Você não vou ler, não vou assinar esse contrato porque eu não estou lendo as linhas, né? Mas só para a gente entender, por que está em vermelho ali? Você consegue, dá para enxergar ali? Está escrito aqui, ó, essa parte lá. Eleição, Deus em sua soberana escolha, antes da fundação do mundo, escolhe antes da fundação do mundo aqueles pecadores que seriam salvos pela sua graça. Então, qual que é a ênfase ali? A eleição. Deus... Agora vem a parte segunda. Chamado. Deus, pela proclamação da palavra, chama aqueles que ele mesmo escolheu. Nem aqui dá para ler. Escolheu. Ele mesmo escolheu. E eles respondem com fé salvadora que o propósito de Deus gera no coração do ser humano. Então lá, chamado Deus. Aí de baixo, regeneração. Deus aplica no novo nascimento, ou seja, concede vida ao que foi chamado, que outrora estava morto em seus delitos e pecados. A conversão. Deus move nosso coração e mente para responder positivamente ao chamado do Evangelho, arrependendo-nos dos pecados e colocando nossa fé em Cristo. O quinto ponto lá, justificação. Deus nos declara justo, perdoando os nossos pecados, imputando a justiça de Cristo a nós. O sexto ponto, adoção. Deus nos adota como filhos, nos tornando membros da sua família, agora não mais escravos de Satanás, mas filhos de Deus. O sétimo ponto lá, santificação. Deus, a cada dia, vai nos tornando mais santos, conforme a imagem de Jesus Cristo, à medida que nos renunciamos ao pecado. É um trabalho de Deus, mas que nós também temos a nossa responsabilidade. O quinto ponto lá, perseverança. Deus é que nos vai sustentar durante nossa caminhada aqui na terra. Todos aqueles que foram regenerados e justificados por Deus irão perseverar até o fim de suas vidas. O nono, glorificação. Deus finalmente vai remover todo o vestígio e traço do pecado que ainda permanece em nós e vai nos dar o corpo glorificado ressurreto. Agora, essa parte do fim aqui, ó. Conforme se pode observar, em cada um dos 9 elementos é Deus quem elege, chama, regenera, converte, justifica, adota, santifica e faz os eleitos perseverarem e, por fim, será glorificado. Entendeu? Por que é interessante você entender a questão da aliança lá? Porque é Deus que está como é que fala? Comprometido. Na sua salvação, Deus está comprometido em te eleger, chamar, regenerar, converter, justificar, adotar, santificar, na sua perseverança e na glorificação. Entendeu? É Deus. Agora, aquela questão lá, a teologia centrada em Deus é teologia centrada no homem. Então, quando você é um arminiano, a sua teologia não está firmada na aliança que Deus fez com Abraão. Você está ainda na aliança mosaica. Você tem que fazer a sua parte. Agora, o que acontece se você não fizer a sua parte? A alma que pecar, essa morrerá. Então você não está, o sacrifício de Cristo não está cobrindo você. Quando você morrer, você vai comparecer diante de Deus com o seu sangue, não é com o sangue de Cristo. Então, essa questão de ser arminiano ou não, a questão não é essa aí. Você ser calvinista, você ser agostiniano, a questão é que isso é Bíblia. Não foi Calvino que inventou isso. Não foi Agostinho. Isso é Bíblia, esse é o Novo Testamento. Isso é o Velho Testamento. Esse é o Evangelho. Essa é a notícia do Evangelho. Isso produz um tipo de vida em você.
Só que se você não pregar o evangelho, ok? Então você tem que pregar o evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a mensagem do evangelho. Então essa aqui é a introdução. Na próxima, eu prometo que eu vou entrar no livro. Eu só queria perguntar, vocês, deu para entender aqui, até aqui? Deu para entender por que a nossa linha teológica é calvinista? Deu para entender? Que ela é fundada na aliança de Deus? Que tudo depende de Deus. É Deus que faz, é Deus que salva, é Deus que traz, é Deus que percebe, que nos faz perseverar. Tudo é obra dele no nosso coração. Com base nisso, tudo que nós fazemos é uma resposta àquilo que Deus faz. Quando o texto diz assim, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, isso não é obra. Por exemplo, quando eu digo assim, eu me converti, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu respondi aquilo que Deus já fez em mim. Quando eu digo assim, eu me converti, na verdade eu já fui regenerado. E por eu ser regenerado, porque antes eu era morto. Como que um morto pode sair da sepultura e viver? Ele só pode sair de lá se ele for regenerado. Então, quando eu levanto e digo, eu me converti, eu estou dizendo o quê? Eu respondi aquilo que Deus já fez em mim. É uma resposta àquilo que Deus já fez. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus que opera em vós, tanto querer como realizar. Então, a sua conversão é uma resposta àquilo que Deus já fez. E aquilo que Deus vai continuar fazendo até o fim. Até a consumação do século, até a glorificação final. Então, nossa vida está na mão de Deus. Aqui no mundo, nós passamos uma dificuldade, nós temos problema, tal, você passa por uma dificuldade, você fica doente, e é difícil. Você vai ser levado a tentar, vai ser tentado a tentar viver na sua própria força. Todo dia você vai ser tentado a viver na sua própria força e tentar perseverar na sua própria força. Toda vez que você fizer isso, você cai. Se a sua confiança não estiver firmada em Deus, na segurança em Deus, aconteça o que acontecer, se não tivesse, você não vai conseguir. Você vai falhar. Então, todo dia você tem que levantar, Deus, me ajuda aqui. E se firmar em Deus. Eu não esqueço do testemunho de um puritano que diz assim, que ele tinha uma vida bastarda, tal, só que por causa do testemunho dele, ele foi espolhado de todos os seus bens. Ele teve que viver numa pobreza assim, extrema, ao ponto de ter que mendigar para não morrer, para poder viver. E sabe o que ele disse? É melhor mendigar do que pecar contra Deus. Então, você está no seu serviço, é melhor sofrer, é melhor ficar doente e tal, aconteça o que acontecer, é melhor que isso aconteça do que pecar contra Deus. Porque a sua confiança tem que estar em Deus. Por quê? Mas por que você fala assim? Não, eu posso ficar tranquilo em Deus. Por quê? Porque você está na aliança de Deus. Aconteça o que acontecer, você está na aliança de Deus. O Glauco a gente estava comentando agora há pouco, o Glauco falou que estava um negócio na vista, tal, que o médico, por causa da barbeiragem do médico e tal, ele quase perdeu a visão, ou tem um pouquinho da visão, né? Aí, qual é a tendência? A nossa tendência? Bom, esse médico é um miserável e tal, e você fica com raiva. Mas você está ou não está na aliança de Deus? Se você está na aliança de Deus, aconteça o que acontecer, tudo já está escrito. Tudo já é decretado por Deus. É Deus que faz as coisas. Ou como disse Jó, lembra? Daquele da última aula lá do Evangelho? Da CFL lá. Temos recebido o bem, não receberíamos também o mal? Lembra que ele colocou? Temos recebido o bem e não o mal. Se você está na aliança de Deus, tudo que acontece com você, seja bem ou seja mal, é bom. Porque tudo que acontece tem um propósito de Deus na sua vida. Se você realmente é um cristão, aconteça o que acontecer. Você perdeu o emprego? Tem um propósito de Deus. Você está no emprego bom? Tem um propósito de Deus. Você vai morrer amanhã? Tem um propósito de Deus. Você ficou doente? Tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Agora, se a sua salvação estiver na sua mão, se depender de você, aí você pode ficar desesperado. Aí você pode arrancar o seu cabelo, porque vai depender só de você. Então é isso. O Evangelho que quer? Você está na aliança de Deus. Esse é o Evangelho. Não depende de você. Depende de Deus. E porque você sabe disso,
Então você pode viver uma vida de santidade. Porque a sua confiança não está em você mesmo. Você pode confiar em Deus para a salvação. Então na próxima a gente entra no capítulo 1 de Romanos. Ok?